Nosso próximo passo consiste em determinar quais compostos são solúveis nos materiais que são polares e apolares. Nós definimos que a água, o etanol são polares e o hexano é apolar. Agora vamos fazer o teste de solubilidade para alguns compostos. Então eu vou utilizar primeiro o cloreto de sódio, vou adicionar uma pitada de cloreto de sódio na água. Nós já sabemos esse resultado, porque nós usamos isso todo dia na nossa casa. Cloreto de sódio no etanol e cloreto de sódio no hexano. Agitando esse material, nós vemos que o sal dissolve na água. Dissolve com um pouco mais de dificuldade no etanol. E ele fica insolúvel no hexano, ou seja, no fundo do tubo a gente tem o sal sem se dissolver. Na sequência, nós vamos repetir o experimento utilizando o óleo de soja. Nós já sabemos que o óleo não dissolve na água, mas vamos fazer o teste no etanol e no hexano. Agitando aqui o tubo, nós percebemos a separação de fase, em que o óleo está na parte superior, ele é menos denso do que a água, e a água na parte inferior. O etanol com o óleo nós percebemos que ele tem solubiliza um pouco. Como a densidade do álcool é menor do que a densidade do óleo, a gente ainda tem uma parte do óleo no fundo do tubo do ensaio, tubo de ensaio. Então, eu tenho uma pequena solubilidade ou alguma solubilidade. E no caso do hexano, eu não consigo mais identificar qual parte é o óleo, qual parte é o hexano. Conforme eu comentei anteriormente, o hexano é utilizado para solubilizar o óleo da soja do grão de soja. Então, no processo industrial, ele é utilizado para extrair o óleo do grão de soja. Ou seja, ele é solúvel. O óleo de soja é solúvel em hexano. No caso do etanol, a gente percebe que o óleo tem alguma solubilidade. A gente consegue ver o material não solubilizado no fundo. Nosso próximo composto a ser testado é o naftaleno. O naftaleno é comercialmente conhecido como a naftalina. Adicionando naftaleno em água, naftaleno em etanol e naftaleno no hexano. Então, o nosso naftaleno em água não tem solubilidade,
O material está insolúvel. No etanol, comparando a quantidade que foi colocado e a quantidade que está no fundo do tubo de ensaio, ele tem uma pequena solubilidade. Com o hexano, ele é solúvel. Eu coloquei uma quantidade grande, isso demora um pouco mais para dissolver, assim como se a gente colocar uma quantidade grande de sal na água, vai demorar mais para dissolver, mas está dissolvendo todo o material. Um pouquinho em repouso. Por causa da água, a gente percebe que todo o material continua dentro do tubo, nada foi dissolvido. No caso do etanol, a gente conseguiu dissolver um pouco do material. No hexano, finalizando de dissolver. Nosso próximo material a ser testado é o iodo. Para quem não conhece o iodo puro, iodo PA, aqui nós temos o iodo. Material sólido. A gente está acostumado a comprar tintura de iodo na farmácia, mas esse é o iodo puro. Eu vou adicionar um pouquinho de iodo em cada uma das soluções e observar o resultado. O iodo em água não dissolve. No fundo do tubo de ensaio. A gente percebe um efeito interessante aqui no iodo, no etanol, em que ele dissolve, ficando aqui numa coloração avermelhado, mas ainda tenho iodo não dissolvido no fundo do tubo de ensaio. E no caso do hexano, você já percebe um efeito bastante bonito. E aí, quando eu agito, eu tenho então o material nessa cor vermelho intenso, e todo o iodo que foi adicionado ele está dissolvido. Então essa é a diferença de cor, preste atenção, do iodo no hexano. É característico do iodo solúvel, o iodo dissolveu completamente, e essa cor partindo para o amarelado no álcool mostra uma solubilidade parcial. Eu tenho um pouco do iodo dissolvido, mas não completamente, enquanto que na água a gente não tem nada de coloração, ou seja, o material é insolúvel. Como conclusão da nossa aula, nós temos então a solubilidade versus a polaridade. Nós podemos concluir que material polar dissolve material polar. Como exemplo, a gente pode dizer a água dissolve o sal de cozinha, que é um composto iônico, ou ela
dissolve o álcool, que é um composto polar. E apolar dissolve apolar. Nós percebemos então que o hexano ele é apolar, e todo composto que é dissolvido em hexano ele também é apolar. Nós podemos dizer que o iodo é apolar, nós podemos dizer que o naftaleno é apolar, podemos dizer que o óleo de soja ele é apolar. Essas duas propriedades são extremamente importantes, com aplicações em todas as áreas da ciência. Por exemplo, no nosso organismo, a gordura ela é apolar. E como que a pessoa está fazendo o regime, como que a gordura vai se locomover da região de depósito de tecido adiposo para o interior das células? Ela tem que passar pelo sistema circulatório, que é formado basicamente por água. Então, como que esse material vai caminhar na água, sendo que ele não dissolve na água? Através do processo de formação de micelas, em que essas micelas eu tenho a parte polar pelo lado de fora e a parte apolar do lado interno. Dentro da engenharia civil, a gente pode usar esse conceito para a produção dos impermeabilizantes. O que é um impermeabilizante? É um composto que tem característica apolar, em que ele não interage com a água, não gosta da água, e aí você consegue então evitar infiltração de água no local que você não deseja. A gente tem algumas falas que são, por exemplo, compostos, as vitaminas, que são compostos lipossolúveis. O que significa isso? Lipo, de gordura, então material que é dissolvido na gordura, e a gordura ela é apolar. Então, os materiais que são lipossolúveis são compostos apolares que se dissolvem na gordura, que também é apolar. Como conclusão da aula também, vocês devem estar se perguntando, mas e o etanol? Ele é polar ou ele é apolar? Ele consegue dissolver o iodo parcialmente, dissolve o naftaleno parcialmente, dissolve o sal de cozinha, uma parte, e a gente sabe que o álcool, o etanol, ele é solúvel em água. Nesse nosso momento de pandemia, a gente sabe, a gente utiliza sempre o álcool em gel ou o álcool 70, ou seja, eu tenho 70 partes de álcool, 30 partes de água, é solúvel. Mas a nossa gasolina, ela também é uma mistura de álcool com gasolina, e a gasolina ela é apolar, apesar de nós não termos testado nesse experimento. Então o álcool ele tem uma parte, a molécula do etanol ele tem uma parte polar e uma parte apolar, por isso ele consegue dissolver parcialmente compostos polares e parcialmente compostos polares. Muito obrigado.